A NBR 2004 é a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos no Brasil, delineando as diretrizes fundamentais para identificar as características e os procedimentos associados ao manejo ambientalmente adequado desses materiais. Ela define os resíduos em classes, variando entre não perigosos, inertes e não inertes, e perigosos, baseando-se em seu potencial de risco ao meio ambiente e à saúde pública. Isso influencia desde a manipulação, o acondicionamento, o transporte, até a destinação final dos resíduos, garantindo que cada tipo seja tratado e descartado de forma responsável e segura. É um referencial técnico para a elaboração de políticas públicas e estratégias de gestão ambiental em empresas, fomentando a adoção de práticas sustentáveis e a inovação em métodos de reciclagem e reutilização de materiais, contribuindo para uma economia circular e sustentabilidade a longo prazo. Resíduos perigosos. Os resíduos da classe 1 são definidos como aqueles que apresentam periculosidade, sendo caracterizados por propriedades como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Esses resíduos, devido à sua natureza, podem causar danos significativos se não forem gerenciados e descartados corretamente. Um resíduo sólido é caracterizado como inflamável, código de identificação D001, se uma amostra representativa dele, obtida conforme a NBR 10.007, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: a. Ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em volume. B. Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 0,1 megapascal, 1 atm, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. C. Ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. D. Ser um gás comprimido inflamável, conforme a legislação federal sobre transporte de produtos perigosos, portaria número 204 de 1997 do Ministério dos Transportes. Podemos classificar desta forma os solventes orgânicos, como acetona, éter, tolueno e xileno, frequentemente usados em laboratórios, processos industriais e em produtos de limpeza. Óleos e graxas, óleos lubrificantes usados, graxas e óleos de cozinha que não foram tratados ou reciclados. Papéis e cartões saturados, materiais absorventes que foram saturados com substâncias inflamáveis, como óleos ou solventes. Aerossóis, latas de aerossol vazias ou parcialmente usadas que contêm produtos inflamáveis. Tecidos impregnados, pano ou outros tecidos que foram contaminados com substâncias inflamáveis. Resinas e adesivos, alguns tipos de resinas e adesivos, especialmente aqueles à base de solventes. Gases inflamáveis em cilindros, restos de gases como propano, butano ou acetileno em cilindros descartados. Pneus usados, pneus velhos podem se tornar inflamáveis, especialmente quando expostos a altas temperaturas ou chamas. Líquidos inflamáveis derramados, restos de gasolina, diesel, ou outros combustíveis líquidos que foram derramados ou não estão mais em condições de uso. Determinados produtos químicos, como peróxidos orgânicos, que podem se decompor de forma explosiva sob certas condições. Um resíduo é caracterizado como corrosivo, código de identificação D002, se uma amostra representativa dele, obtida segundo a NBR 10.007, apresentar uma das seguintes propriedades: a. Ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5, ou sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso. Produzir uma solução que apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5. B. Ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um líquido e corroer o aço, COPANT 1020, a uma razão maior que 6,35 mm ao ano. A uma temperatura de 55 graus Celsius, de acordo com o ZEPA SW 846 ou equivalente. Considera-se os ácidos, como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido acético. São frequentemente usados em processos industriais, laboratórios e baterias. Bases, ou álcalis como hidróxido de sódio, soda cáustica, hidróxido de potássio e amônia.
Eles são usados em diversos processos, desde a fabricação de sabão até processos industriais. Sais de metais pesados, como cromatos, dicromatos e certos sais de mercúrio, que podem ser corrosivos. Baterias usadas, especialmente baterias de chumbo ácido, que contêm ácido sulfúrico. Desengraxantes ácidos, utilizados em operações de limpeza industrial. Reagentes de laboratório vencidos, que não estão mais adequados para uso, mas que mantêm suas propriedades corrosivas. Determinados produtos de limpeza, alguns limpadores de dreno e desentupidores, por exemplo, contêm substâncias altamente corrosivas. Resíduos de processos de galvanização, que frequentemente envolvem soluções ácidas. Efluentes de processos de tratamento de água, que podem conter substâncias ácidas ou alcalinas em concentrações elevadas. Solventes halogenados, embora sejam mais conhecidos por sua toxicidade, alguns podem ter propriedades corrosivas. Um resíduo é caracterizado como reativo, código de identificação D003. Se uma amostra representativa dele, obtida segundo a NBR 10007, apresentar uma das seguintes propriedades: formar misturas potencialmente explosivas com a água, ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar, reagir violentamente com a água, gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados com a água. Considera-se certos metais alcalinos, como sódio e potássio puros. Eles podem reagir violentamente com a água, liberando hidrogênio, um gás inflamável. Peroxídeos orgânicos, como peróxido de benzoíla e peróxido de éter dietílico. Estes são sensíveis ao calor, choque e fricção. Compostos azidas, que são altamente sensíveis e podem detonar com impacto ou fricção. Cloratos e percloratos, como clorato de sódio e perclorato de amônio, que são agentes oxidantes e podem reagir violentamente com materiais combustíveis ou redutores. Cianetos, resíduos contendo cianetos podem liberar gás cianídrico, altamente tóxico, em contato com ácidos. Sulfetos, como sulfeto de sódio, que pode liberar gás sulfídrico, tóxico e inflamável, quando exposto a condições ácidas. Certos resíduos de pesticidas. Alguns pesticidas são sensíveis ao calor e podem se decompor de forma explosiva sob determinadas condições. Compostos de picrato, são conhecidos por sua sensibilidade ao choque e podem detonar com impacto. Resíduos contendo nitrogrupos, como trinitrotolueno, TNT, e outros explosivos nitroderivados. Resíduos de processos químicos industriais. Alguns processos podem gerar subprodutos ou resíduos que são instáveis e podem reagir se não forem manuseados ou armazenados corretamente. Resíduos tóxicos são aqueles que contêm substâncias capazes de causar danos à saúde humana, aos organismos vivos ou ao meio ambiente quando liberados em quantidades suficientes. Eles podem resultar em envenenamento, câncer, mutações genéticas ou outras doenças graves, mesmo em pequenas quantidades. Provenientes de processos industriais, agrícolas ou de outras atividades, sua gestão adequada é crucial para garantir a proteção da saúde pública e a preservação ambiental. Consideram-se os metais pesados, chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio, frequentemente encontrados em baterias, termômetros, tintas antigas e alguns pesticidas. Solventes orgânicos, como tricloroetileno, percloroetileno e benzeno, usados em processos de limpeza industrial, produção de plásticos e na indústria petroquímica. Agrícolas, pesticidas, herbicidas e fungicidas que não são biodegradáveis. Efluentes industriais, resíduos líquidos de processos industriais que contêm substâncias tóxicas. Pilhas e baterias, principalmente aquelas que contêm ácido ou metais pesados. Medicamentos vencidos ou descartados, podem contaminar a água e o solo se não forem descartados corretamente. Tintas e vernizes, especialmente os que são à base de solventes. Materiais que contêm amianto, frequentemente usado em materiais de construção mais antigos. Equipamentos eletrônicos descartados, como telefones celulares, computadores e televisores, que podem conter metais tóxicos como chumbo, mercúrio e cádmio. Lâmpadas fluorescentes, contém mercúrio, um metal pesado tóxico. Um resíduo é caracterizado como patogênico, código de identificação D004.
se uma amostra representativa dele, obtida segundo a NBR 10.007, contiver ou se houver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribocleico, ADN, ou ácido ribonucleico, ARN, recombinantes, organismos geneticamente neodificados, plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças. Os resíduos de serviços de saúde deverão ser classificados conforme a BNT-NBR 12.808. Os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à saúde da pessoa ou animal, não serão classificados segundo os critérios de patogenicidade em homens, animais ou vegetais. Resíduos com patogenicidade são aqueles que contêm ou são capazes de gerar agentes biológicos que possuem potencial de causar doenças em hospedeiros suscetíveis. Exemplos de resíduos com patogenicidade incluem resíduos hospitalares e de serviços de saúde, como curativos, gases, algodão, itens descartáveis que entram em contato com sangue, secreções e excreções, agulhas, seringas, lâminas de bisturi e outros materiais perfurocortantes. Culturas e estoques de micro-organismos, materiais de laboratórios de pesquisa ou diagnóstico que trabalham com cultivos de bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos. Resíduos de animais, carcaças, partes ou excrementos de animais que foram utilizados em pesquisas, testes e ensaios laboratoriais e que podem estar contaminados com agentes patogênicos. Vacinas vencidas ou descartadas, frascos não utilizados ou restos de vacinas que podem conter agentes vivos ou atenuados. Resíduos de laboratórios de anatomia ou patologia, peças anatômicas e fragmentos de tecidos humanos ou animais removidos durante autópsias, cirurgias ou outros procedimentos médicos e que podem conter agentes infecciosos. Resíduos de hemodiálise, materiais que entram em contato com o sangue durante o processo de diálise. Filtros de ar e materiais de limpeza de áreas de isolamento, utilizados em áreas de tratamento e pesquisa que podem ter capturado micro-organismos patogênicos. Excrementos, urina e outras excreções, de pacientes com infecções diagnosticadas e que podem transmitir a doença. Resíduos de biologia molecular, materiais usados em técnicas como PCR que podem conter fragmentos de DNA ou RNA de patógenos. Qualquer material contaminado, com sangue ou outros fluidos corporais potencialmente infecciosos. Resíduo não perigoso é aquele que, devido às suas características, não se enquadra na classificação de resíduo perigoso. Resíduos não inertes são aqueles que, quando submetidos a testes de solubilização padrão, têm um ou mais de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, com exceção da cor, turbidez, dureza e sabor, conforme legislação vigente. Diferentemente dos resíduos inertes, que não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas significativas e, portanto, não se degradam ou degradam-se muito lentamente, os resíduos não inertes têm a capacidade de sofrer transformações e interagir com o meio ambiente de maneira potencialmente prejudicial. Essas transformações podem incluir degradação biológica, combustão, oxidação, entre outros processos. Estes são resíduos orgânicos, restos de alimentos, podas de plantas, folhas caídas, resíduos agrícolas e demais materiais que podem ser decompostos por micro-organismos. Papel e papelão, embora possam ser reciclados, se descartados incorretamente, podem sofrer decomposição. Resíduos têxteis, restos de tecidos, roupas não mais utilizáveis, entre outros. Resíduos de madeira, restos de madeira não tratada, serragem, entre outros. Plásticos, embalagens, garrafas PET, sacolas, brinquedos e demais itens que não sejam biodegradáveis e que possam levar centenas de anos para se decompor no ambiente. Resíduos de saneamento básico, lodos de estação de tratamento de água ou esgoto, por exemplo. Certos resíduos da construção civil, resíduos não minerais, como restos de gesso, madeira, plástico, entre outros. Resíduo inerte refere-se a qualquer resíduo que, quando submetido a um contato padrão com água, não tenha nenhum de seus componentes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspectos de cor, turbidez, sabor e odor. Isso significa que os resíduos inertes não têm substâncias que possam contaminar a água ou o solo. Tijolos não pintados ou tratados quimicamente. Telhas cerâmicas sem revestimentos ou aditivos. Concreto sem aditivos ou impurezas. Rochas e pedras naturais.
areia e cascalho. Vidros não contaminados, por exemplo, vidro de janela sem tintas, selantes ou outros aditivos. Cerâmica sanitária sem aditivos ou revestimentos. Terra e solo não contaminados por substâncias químicas ou resíduos. Caso tenha dificuldade, utilizar o fluxograma para caracterização e classificação de resíduos.